De volta com o cenário político, hoje é segunda-feira, não é possível que você não saiba, né? Que hoje é segunda-feira, acabou o final de semana, vamos começar aí a semana novamente e você participa do nosso programa de hoje recebendo o vereador reeleito, professor Francisco Carlos. Estão aqui os contatos na tela para você participar com a gente. Escreve sua mensagem, manda, faz sua pergunta para o nosso convidado ou fala sobre qualquer assunto que envolva o cenário político local, estadual, nacional. Inclusive, aconteceu eleição ontem, segundo turno aí, agora prefeitos definidos em todo o Brasil, vírgula, exceto ali em algumas cidades do Amapá. Mas a situação já está quase toda resolvida no nosso país, muita coisa aí definida que influenciará bastante nos próximos anos para 2022. Outra eleição já vindo aí, mas esse assunto a gente fala daqui a pouquinho. Um abraço aí para o Janilson, todas as noites ouvindo aqui o nosso programa, acompanhando o nosso cenário político TCM. Um abraço especial para você que está nos assistindo em Ipanguaçu, a 10ª cidade a ter os serviços da TCM Telecom. Um abraço para você aí de Ipanguaçu. Mande a sua mensagem, o que está acontecendo aí na cidade? Manda aqui para a gente tem o maior prazer de divulgar aí você que nos assiste em Ipanguaçu. Hoje aconteceu, Carol, a primeira reunião de transição da gestão municipal. A equipe designada pelo prefeito eleito e a equipe da prefeita Rosalba Ciarline se reuniram na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Encerradas as eleições entre vencedores e derrotados, o grande protagonista será sempre o município. E a partir de agora, o grupo político que está deixando a administração começa uma transição informando a realidade orçamentária dos órgãos da administração direta e indireta do município e o andamento dos programas de obras existentes na cidade. Esse primeiro encontro, a princípio, seria realizado no Salão dos Grandes Atos do Palácio da Resistência, mas foi transferido para a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com a expectativa de que tudo possa ser realizado de forma rápida, célere, inclusive já com uma agenda de novos encontros, como adiantou a nossa equipe de reportagem, o advogado Raul Santos, da equipe de transição do prefeito eleito Alisson Bezerra. Nós da equipe do prefeito Alisson estamos imbuídos mesmo de tomar pé da situação da máquina, compreender a extensão da máquina, compreender suas características e entender suas características de controladoria, de planejamento, de previdência. E tenho certeza também, espero que a equipe também da prefeita em exercício esteja também imbuída desse mesmo espírito e possa contribuir para que a transição aconteça sem sobressaltos, que seja uma transição produtiva, até porque a prefeitura não pertence à prefeita Rosalba e também não pertence ao prefeito Alisson, né? Todos servem ao público e eu quero sair daqui hoje com uma agenda de reuniões. Certo? Vou propor reuniões semanais porque é importante. Se não com toda a equipe, mas com equipes setoriais. Para o consultor do município, o encontro tem o objetivo de dar transparência e facilitar o fluxo de informações para a próxima gestão, que assume a chefia do Executivo Municipal. E será sem atropelos, visto que, de acordo com ele, ambas as equipes são compostas por grandes profissionais. Contato apenas verbal, né, telefônico entre as pessoas. Várias delas nós já conhecemos de outras atuações profissionais, são todas pessoas íntegras e profissionais destacadas das suas áreas, então a gente acha que vai transcorrer tudo com maior tranquilidade, sem nenhum transtorno, são pessoas que têm capacidade de compreender efetivamente todas as informações. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte já relacionou em resolução específica as documentações que são importantes nesse primeiro momento dessa fase de transição, então a gente espera e torce efetivamente que tudo transcorra dentro da normalidade esperada. É assim que deve ser realmente esse momento de transição, como já expliquei muitas vezes lá na rádio, é necessário esse diálogo, é necessário que aconteça com transparência, que o diálogo realmente aconteça para que haja continuidade na gestão, que no dia 1º de janeiro o que se espera é que a nova gestão já tenha uma atuação e que seja contínua em relação à gestão anterior. Então vamos aguardar aí o que é que vem por aí em relação a este trabalho de transição, que seja tranquilo. A diplomação dos eleitos já foi marcada pela Justiça Eleitoral e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, viu? Então, tudo se encaminhando aí
Isso aí já é um segmento, Vanúvio, do calendário eleitoral e a gente traz no próximo bloco os detalhes para você. Vamos voltar agora ao nosso bate-papo com o vereador, o professor Francisco Carlos, do PP, reeleito no último dia 15 de novembro, no primeiro turno das eleições, aqui, o único turno das eleições aqui em Mossoró. Como vereador, como é que o senhor imagina a atuação agora nesse período de início de nova gestão, com nova equipe, com novas ações? É um começo de novo? Não, cada gestão, cada nova gestão é um novo começo, não é? Sobre vários aspectos, embora que a gente também possa esperar a continuidade e os avanços em várias áreas de atuação da municipalidade. Eu quero acreditar que a gestão que vai iniciar o seu trabalho a partir de 1º de janeiro deverá ter essas características de manter e ampliar os serviços que a Prefeitura oferece, a manter e ampliar o programa de obras que a Prefeitura já está realizando com bastante profusão na cidade de Mossoró. Andei hoje por várias ruas na cidade de Mossoró. Hoje, quando conversava com você, Coral, estava na 3ª etapa do Van Rosado, onde já tem serviços sendo realizados naquela área. Então, nós acreditamos que esse trabalho de manutenção e ampliação e melhoria da qualidade contínua dos serviços da Prefeitura devem serem mantidos. E outras obras, outros serviços, outros compromissos que foram assumidos em campanha também sendo realizados. E assim a cidade vai avançando e deverá ir avançando. A gente torce para o sucesso, para o êxito da futura gestão. Não poderíamos torcer diferente, porque assim seria torcer contra a cidade de Mossoró, mas estaremos atuando na Câmara Municipal de Mossoró para contribuir para que todas as promessas e compromissos de campanha sejam realizados e também para acompanhar, oferecendo sugestões, criticando quando for necessário, apresentando falhas quando elas existirem e apoiando as boas ações quando elas forem apresentadas. O senhor passou agora este período, né, esses 4 anos, na ala governista na Câmara de Mossoró. O senhor foi eleito num palanque que não conseguiu êxito, né, da candidata Rosalba Ciarline. E a postura do senhor já adiantou aí, né, parte da resposta desta minha pergunta. O senhor tende a ser oposição, vai procurar ali um espaço no governismo? Como é que funciona isso a partir de agora, já que muda, inverte aí alguns papéis? Como é que o senhor vai se manter no mandato, né, nessas bancadas que são sempre definidas a cada início de legislatura? Eu acho que essa postura ela não deve ser nem no primeiro momento, lembrando que nós ainda não temos um terceiro mandato iniciado, nem temos uma gestão nova na Prefeitura iniciada. Então, eu acredito que nesse momento a postura não deve ser de situação nem de oposição. Por exemplo, se fôssemos declarar oposição, seria oposição a quê? Não há ações, não há proposições, é uma gestão que vai começar. Você não pode se definir de maneira a priori, quer dizer, com antecedência, que já vai ser oposição, independente do tipo de gestão que possa ser realizada. Então, precisamos esperar, precisamos ver quais são as ações, a condução da futura gestão, e é esta condução, essa gestão, é esse tipo de relacionamento com a cidade, com os segmentos sociais da cidade de Mossoró e com a Câmara Municipal de Mossoró, que vai moldando e que vai definindo o tipo de relação e de postura do mandato do professor Francisco Carlos em relação à gestão que vai se iniciar. Mas, de pronto, eu poderia dizer que a gestão não vai pautar o mandato do professor Francisco Carlos. O mandato do professor Francisco Carlos é um mandato que tem um foco, tem uma ação que é planejada de maneira estratégica e o nosso mandato será conduzido segundo os compromissos e aquilo que a população espera da gente. E aí, no outro foco, a gestão municipal. Eu não tenho dificuldade em relação a essa questão de oposição ou situação. Eu já fui eleito pela oposição, já fui eleito pela situação, sei conviver nessas duas áreas e não me causa nenhum sobressalto um ou outro lado, né? A condução será sempre a mesma, com serenidade, com tranquilidade, com firmeza, conversando com as pessoas e construindo um mandato propositivo.
A gente tem o João Paulo Marques aqui participando. Ele fez essa pergunta da situação ou oposição, mas ele também perguntou como o vereador viu a derrota de Rosalba, o que faltou para não haver a reeleição e ela perder para um jovem iniciante na política. Eu respondi essa pergunta numa outra ocasião, Carol. E eu lembrava uma resposta que o ex-senador Garibaldi Alves Filho emitiu quando foi perguntado a respeito disso. Ele simplesmente disse, faltou votos. Eu acho que perdeu porque faltou votos. Agora, se a gente for tentar analisar, interpretar por que é que faltou votos, aí nós vamos primeiramente precisar de um pouquinho mais de distanciamento do pleito para que a gente possa analisar com um pouco mais de serenidade, com distanciamento, sem a influência do calor das eleições. Como é que uma candidata com a quantidade de experiência e de serviços prestados na cidade de Mossoró, e agora há pouco, uma cidade que se transformou num canteiro de obras, perde a eleição. Já precisa de um pouquinho mais de distanciamento para que a gente possa fazer essa interpretação. Muito se fala de recado das urnas. Que recado o senhor teve da votação do senhor deste ano e da votação como um todo, tanto aqui de Mossoró quanto também em outras cidades? Enfim, o que o pleito deste ano dá aí de orientação à classe política? Eu acho assim que a gente precisa fazer uma análise pelo menos de dois focos, de duas perspectivas. A primeira eu até já fiz no primeiro bloco. A renovação que acontece nos parlamentos municipais brasileiros é definido já, orientado pela estrutura partidária. Então, independentemente do exercício dos mandatos, a renovação vai acontecer porque está montado para isso. A outra é que a gente precisa procurar interpretar, de fato, o sentimento do eleitor, independente dessa estrutura partidária. O que é que o eleitor pensa, o que é que o eleitor deseja, o que é que o eleitor espera de um parlamentar. Eu atuei nessa campanha eleitoral, Vanúvio, Carol, prezados telespectadores, de uma maneira aliás, não diria muito, mas um pouco diferente das duas primeiras campanhas que eu realizei. Eu comprei um tênis novo no iniciozinho da campanha, botei o pé no chão. Então, o professor Francisco Carlos, 27 anos de experiência na universidade, mestre, doutor, com livro, artigo publicado, ex-secretário municipal de saúde, ex-presidente da comissão, ex-secretário municipal, ex-presidente da Câmara Municipal de Mossoró, se destituiu de qualquer tipo de sentimento que pudesse colocá-lo em qualquer tipo de posição diferenciada. Comprei um tênisinho novo, fui para as ruas, andei na zona rural, andei na zona urbana, fui para os bairros, fiz em torno de 3 a 4 reuniões de calçada durante toda a campanha, visitei de manhã, de tarde, de noite, pedi votos como nunca pedi antes, para levar essa mensagem do nosso trabalho para a população de Mossoró. E eu percebi realmente, de fato, uma expectativa muito grande dos eleitores e uma cobrança, eu diria até bastante acentuada. Às vezes, e na maioria das vezes, uma cobrança justa, e às vezes a gente ficava imaginando, mas será que não acompanhou o nosso trabalho ao longo de 4 anos? Mas campanha eleitoral serve para isso mesmo, não é? Campanha eleitoral serve para a gente se comunicar. E nós não encontramos dificuldade de nos comunicarmos com o eleitor. Vi um eleitor mais consciente, vi um eleitor mais interessado em saber quais são as propostas, quais são o perfil dos candidatos, a quererem compromissos dos candidatos. Eu encontrei nessa terceira campanha um eleitor um pouco diferente do que eu encontrei há 8 anos atrás, quando fui a primeira vez às ruas pedir voto. Graças a Deus. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e continua o bate-papo.